Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou um dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi o ser humano que te revelou isso, mas meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencer. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus, então, ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Prezados irmãos e irmãs, já participamos de tantos acontecimentos. Nós vimos como a semente do Evangelho foi lançada em nossos corações com generosidade, a fim de que nós possamos cuidar desta semente para que ela possa crescer e produzir muitos frutos. E estes frutos garantirão para nós o reino dos céus. Depois participamos da multiplicação dos pães, dos peixes. O grande milagre que foi revelado a nós. O Cristo que se revelou a sua divindade, mostrando a nós o seu poder, mostrando a nós como alimento que sacia a nossa fome, é a nossa fome de Deus. Depois contemplamos o grande mistério do Cristo que anda sobre as águas, a fim de que nós possamos renovar em Cristo a nossa confiança e a nossa esperança. Depois de termos participado deste grande mistério, desta revelação divina do próprio Jesus, esta liturgia que hoje nós celebramos é como se Cristo, de fato, perguntasse a nós, e assim como de fato ele pergunta, assim como ele perguntou para os discípulos: e vós, quem dizeis que eu sou? Diante dessa peregrinação nossa, desse itinerário espiritual que estamos realizando em direção à Pátria Celeste, agora Jesus, por meio desta pergunta, ele de fato espera que nós possamos responder com muita sinceridade. E essa pergunta que Jesus diz para nós precisamos nos perguntar todos os dias: quem é Jesus para mim? O Evangelho já vai descrever para nós quem é Jesus, mas de fato, aquilo que brota do nosso coração é aquilo que Jesus espera. Nós sabemos que de fato ele é o Messias, é o Filho de Deus, como vai revelar para nós Pedro. Mas e para nós? Porque diante do mistério da qual ele se revela a nós, para que nós possamos de fato ter confiança em sua palavra, nós sabemos muito bem quem ele é. E diante dessa afirmação que Jesus nos convida a sempre responder com generosidade e responder com sinceridade, é para que nós tenhamos de fato a nossa fé alicerçada no próprio Cristo. Pedro é muito feliz quando responde
porque essa resposta de Pedro brota de fato do seu coração. Que diante desta profissão de fé de Pedro, Cristo dá a Pedro de fato a missão de ser a rocha firme e por meio de Pedro edificar a sua igreja. E da mesma maneira que Jesus pergunta a Pedro e Pedro responde com convicção, é para que nós também, os discípulos, possamos responder, tendo em vista que Jesus confia em nós. E diante desta confiança de Jesus, nós somos chamados para a missão. A partir da profissão de fé de Pedro, Cristo inaugura este novo tempo em que nós, os discípulos, somos agora os portadores de sua palavra. Portanto, meus queridos irmãos, que diante desta resposta de Pedro e diante desta pergunta que nós somos chamados a fazer todos os dias, é justamente para recordar a missão que Cristo confiou em nós. Quando Jesus pergunta para os discípulos quem Ele é, Jesus não espera uma lista de coisas. Jesus espera uma resposta sincera e uma resposta que brota do seu coração. E se nós conseguimos de fato dar esta resposta para Cristo, é porque de fato a nossa fé está fortalecida nele. E diante das provações deste mundo, diante das tempestades deste mundo, diante da resposta que nós temos a Jesus, dizendo quem Ele é e quem Ele é para nós, nós conseguiremos de fato enfrentar todas elas, porque a nossa esperança é o próprio Deus. Meus queridos irmãos, se nós somos de fato os discípulos de Jesus, e se Jesus deposita em nós toda a sua confiança, que nós possamos de fato renovar por meio desta liturgia a nossa esperança em Cristo. Que diante das tempestades, das coisas difíceis deste mundo, que a nossa confiança possa ser sempre em Cristo, mas que nós saibamos de fato responder quem Ele é para nós, porque talvez seja muito fácil dizer da boca para fora: Ele é o Messias, Ele é o Filho de Deus, mas essa resposta nós já temos e já está pronta, mas é a resposta sincera que brota do nosso coração. Porque se de fato nossa esperança está em Deus, e se nós confiamos em Deus, e se nós somos amados por Ele, logo nós precisamos colocar em prática tudo aquilo que Ele nos ensina. E diante de colocar em prática, meus queridos irmãos, a missão se renova em nós. A missão de anunciar Jesus Cristo, de anunciar o seu Evangelho, só acontece quando de fato nós conseguimos dar essa resposta a Ele. Quando de fato nós conseguimos perceber quem Ele é em nossa vida e a centralidade que Ele ocupa em nossas vidas. Que esta liturgia seja essa oportunidade de renovar isso sim a nossa missão. Assim como Pedro, que respondeu com tanta sinceridade, uma resposta que brota do seu coração, não uma resposta segundo o pensamento do mundo, que nós também possamos dar esta resposta. Que nós possamos de fato amar a Deus sobre todas as coisas. Este amar a Deus sobre todas as coisas é de fato responder essa pergunta a Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? Onde Cristo está em nossas vidas? De fato nós confiamos em Deus? Nós renovamos a nossa esperança em Deus? Por que ainda as coisas do mundo e o pecado nos tira de fato do propósito que nos leva até Deus? É porque ainda nós precisamos de fato buscar a fortaleza de nossa fé. Assim como Pedro, que durante toda a sua trajetória soube de fato configurar sua vida a Cristo. Mesmo nos momentos difíceis, Pedro reconheceu que ele estava diante do Messias. E assim como Cristo se revelou a nós, e nós sabemos como Ele é, e nós sabemos quem Ele é, porque Ele fez questão de revelar a nós a sua divindade, que nós possamos de fato
voltar para as nossas casas e ao decorrer desta semana, e se ainda nós não fizemos esta pergunta para nós, vem em Cristo para mim, que nós possamos refletir, para que possamos dar uma boa resposta, assim como